tá ficando bonito, hein? Onde você vai ver na avenida. A Branca voltou, mano. O quê? O que você tá fazendo? Tô aí, se virando. Tá namorando? Não. Por que não? Fê, pode entrar. Vou pegar minha bolsa. Folgado pra caralho vindo aqui. Eu cresci aqui, Eu sou na porra do quarto da empregada, rapaz. Tá. O que você manda? Quem manda aqui é o senhor. Tá muito amargurado, é carnaval. O filme se passa na Vila Madalena, onde tem uma escola de samba e eu nasci ali no bairro, cresci ali no bairro e tem uma coisa muito específica dali, que tem uma convivência ali entre ricos e pobres dentro desse bairro que é muito específica, é um pouco diferente do que é no resto de São Paulo. Tem uma convivência, desde que eu nasci, desde que eu sou criança, muito próxima realmente, sabe? Não tem, enfim, e aí eu acho que a escola de samba acaba juntando um pouco os diferentes estratos sociais do bairro. E aí, observando isso a vida inteira e convivendo com as pessoas da escola de samba, com as pessoas do bairro e tal, aí me veio essa ideia, na verdade. Tem uma pequena favela ali dentro, o que já é um pouco raro, porque é dentro de um bairro central de São Paulo, mas sempre teve uma coisa um pouco... essa diferença social que hoje em dia é um pouco mais clara, um pouco mais óbvia, quando eu era criança não era tão óbvia. E era uma coisa mais misturada, mais natural, mais normal, assim. Quando eu fui crescendo e fui vendo que no resto da cidade era um pouco diferente, me pareceu que ali era um lugar especial. E de alguma maneira você vê isso um pouco, o bairro está muito diferente hoje em dia, mas de alguma maneira você ainda enxerga isso, sabe? Só que a diferença social está lá. Então assim, é mais uma das questões que é um pouco escondida, um pouco não é tão claro a diferença social, mas ela está lá. Esse filme, na verdade, ele não tem um cunho social. O filme é uma história de amor, mas ele tem uma base, tem um conflito social na base do filme que é absolutamente determinante para o filme e sobretudo para o desfecho do filme. Então essa questão social um pouco dissimulada era o que me interessava, assim, porque na verdade não é que não havia conflito social, é que o conflito social era menos evidente do que no resto, talvez, da cidade. Só que numa relação entre o filho da empregada e a filha da patroa, isso, quando eles são criança, a relação entre os dois não é tão, isso não fica tão evidente para ele, mas quando ele cresce isso é absolutamente evidente. E aí essa ilusão que ele faz do amor e tal, essa condição social é muito importante pro desenrolar do filme. Essa história do Criolo é bem específica, tanto o Criolo quanto a Carol Conká, que é quem faz a Miriam, que eu queria, o Jonas é um herói frágil, né? É um menino frágil. E eu queria que em volta dele, ele é um cara que está deslocado sempre, né? Ele tá deslocado na casa dele, ele está deslocado na casa da Branca, ele está deslocado dentro do amor dele, ele está deslocado na escola de samba porque ele não gosta de carnaval. Aí eu queria que em volta dele tivesse pessoas com muita luz, assim, sabe? Que tivesse uma presença muito forte, que de alguma maneira isso fosse determinante para eles, pessoas que de alguma maneira tivessem essa força e respeitassem ele, sabe? E aí eu fui buscar um pouco as pessoas que tinham essa luz, assim, sabe? E daí eu fui treinar eles para atuação. A Carol chegou sem nenhuma absolutamente experiência nisso. E aí a gente foi trabalhando, ela veio uma coisa assim, e você vê que é um personagem, Miriam, que é super iluminado, assim, sabe? Que ela tem, em um segundo as pessoas já reagem a ela e tal. E o Criolo também. O Criolo tem uma presença, eu queria que fosse um cara que tivesse essa presença, mas que tivesse uma coisa, que não é um cara mau, eu queria que fosse um cara doce, sabe? Que tivesse porque eu queria que eles se respeitassem, sabe? Os dois, o protagonista e o antagonista. Eu queria que tivesse uma coisa entre os dois, assim, de respeito, sabe? E aí o Criolo, ele já tem isso, já vem pronto, assim, sabe?
E aí foi só trabalhar com eles no ensaio pra atuação vir, assim. E aí veio. Eles dois, especificamente, foram por isso. Os outros, a Laura e o Jesuíta foi um processo de teste, seleção e tal. Ensaio da Pérola. Você vai, né? Você é louco, moleque? Tá fazendo o que aqui? O que você vai fazer comigo? Não precisa ter medo, não. A principal linha de trabalho da polícia é com a hipótese de sequestro. Sequestro, mano? Ô, moleque, tem coisa que a gente começa que não dá pra parar no meio, não. Você tá querendo o quê, Jonas? Brincar de casinha? Peraí, moleque! Que porra é essa, meu irmão? Primeiro some a Branca, some o Dandão, sequestro é crime da cadeia. Onde é que você tava? Tô procurando um jeito pra me livrar de você. O que você tá sabendo do negócio da mina lá? Onde é que tu tava, hein? Eu tinha certeza que esse teu filho ia dar problema. As coisas vão se resolver já. Como? Filho da puta, mano! Você quer apanhar? Desculpa, desculpa. C'est un très bon film, j'ai trouvé qu'il était très bien mené, très bien dirigé. Mais moi j'ai beaucoup apprécié, c'est une histoire d'amour impossible dans les essais actuels. J'ai trouvé la mise en scène très dynamique. C'est intéressant de voir la façon dont les classes sociales ont du mal à se mélanger, c'est assez emblématique de ça, plus tous les problèmes de sécurité qu'il peut y avoir au Brésil. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est le problème social qui est évoqué entre le fils de l'employé de maison et puis la jeune fille d'une famille plus aisée. Le contexte du carnaval qui n'est pas traité comme ça peut l'être souvent, vraiment très touristique, festif, joyeux, où c'est un peu les coulisses, et puis c'est celui de São Paulo, pas celui de Rio, donc pour toutes ces raisons, c'est vraiment un beau film. É a primeira vez que eu passo o filme na Europa e que tem uma cultura completamente diferente, eu não sabia como as pessoas iam entender o filme, toda a coisa do carnaval, essa relação que a gente tem no Brasil que parece muito natural. E aqui eu não sabia como seria, tal. E aí eu tava começando a ficar tranquila, assim, porque as pessoas adoraram o filme, falaram um monte, tal, as pessoas recepcionaram muito bem, assim. E aí foi ótimo, mas aí acabei falando com as pessoas aqui fora, foi bem legal. Foi bem legal mesmo. Eu tô achando maravilhoso, assim, tô achando esse festival muito astral, né? Tem um monte de gente legal, é um lugar ótimo, cinema, a projeção é incrível. Talvez acho que tenha sido talvez a melhor, uma das melhores projeções que eu já vi do filme. E... é ótimo, super legal mesmo. Acho que é super importante, assim, acho que é super importante para o cinema brasileiro, porque Paris talvez seja, talvez não, com certeza é a cidade do cinema, né? A cidade é a capital europeia do cinema e talvez uma das capitais mundiais do cinema. E... eu não sei, porque eu já vim muitas vezes para cá, assim, eu estudei um pouco aqui, eu fiquei, e tem uma coisa para mim, Paris é cinema. Eu sempre fui no cinema, que quando eu era adolescente, quando eu era bem jovem, eu vinha pra cá e tinha sessão às 10 da manhã, sessão às 11, sessão meio-dia, tal. Era a única cidade do mundo que tinha isso, assim, que eu conhecia, pelo menos. E aí sempre foi uma coisa muito ligada ao cinema, de cinema pra mim. E aí, pra mim, é super emocionante estar com um filme aqui na cidade, assim. Foi bem legal mesmo. Ótimo, muito obrigada. Obrigada a você. E o que você achou que ia acontecer? Você me vê pelada, que nem você me vê no banho quando a gente era pequeno? Escondido. Você tá comigo, não tá? Hein? Você tá comigo? Você tá completamente doido. Tô maluco mesmo.